Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre educação pública e a independência das Américas. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Laís Olivato. Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu estudei em escola pública do estado de São Paulo. Então, para fazer as minhas aulas online, eu uso o Centro de Mídias SPU, Centro de Mídias de São Paulo, CMSP, como você preferir. E hoje eu vou ensinar você a usar ele no celular e no computador, porque antes você não podia usar no computador, só no celular, mas agora, ok, vamos começar o nosso tutorial. Isso aqui são outras funções do CMSP que a gente não precisa usar agora, e também eu até agora não usei elas. Isso aqui é provavelmente alguma coisa de câmera, porque tem uma câmerazinha ali no canto. Eu nunca usei isso também, então eu não sei direito. E nesse símbolo aqui, ó, é as atividades. Aqui tá mostrando que eles estão em manutenção, mas quando não está em manutenção vai aparecer as atividades pendentes e atividades que você já fez. E já vai estar corrigido tudo certinho, ok? Esse símbolo aqui provavelmente é alguma coisa se tiver câmera, se tiver vídeo, algo do tipo. Por enquanto eu não sei sobre o que é isso, então é isso que a gente supõe que é. Isso que eu vou mostrar agora é como você assistir aulas antigas e aulas que você perdeu. Aí vai abrir aqui vídeos, que você tem que colocar o seu tipo de ensino, que por algum motivo não tá abrindo aqui. Agora a habilidade abriu aqui, mas tudo bem. E aqui, você clica aqui em aulas, não muda alguma coisa? Não muda nada. Será que é por causa do horário? Não? Não sei. Não sei. Tá dando ruim aqui pra nós. Mas é isso. Isso aqui é bem simples de preencher pra você achar a aula que você quer. Ok? Então foi isso. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos que estão tendo dificuldade em usar o CMSP. Ok? Então foi isso. Mil beijinhos e tchau, tchau! No áudio, escutamos Luna, ex-aluna de uma escola pública do estado de São Paulo, tentando ensinar o público do seu canal no YouTube a usar o aplicativo Centro de Mídias SP. Esse aplicativo foi indicado pela Secretaria de Educação de São Paulo como recurso a ser utilizado pelos cerca de 4 milhões de alunos das escolas do estado durante a pandemia de Covid-19. Como pudemos escutar, a tentativa de Luna não foi lá muito bem sucedida. Os debates sobre os usos de tecnologias na educação e seus limites ganharam força com a pandemia de Covid-19. Porém, o uso de tecnologias é apenas um dos aspectos das mudanças nas práticas educativas recentes. Aula híbrida, ensino remoto, sala de aula invertida, educação por projetos, professor curador, aula síncrona ou assíncrona. Para além de discursos salvacionistas simples, promovidos em geral por agentes econômicos e não por pedagogos, essa busca por renovação constante se relaciona ao incômodo com as formas tradicionais de se ensinar. Pedagogos e professores constantemente se perguntam sobre as diferentes formas de ensinar e sobre o papel de professoras, professores e alunos no processo de aprendizagem. O que faz uma aula ser boa, afinal de contas?
Como os alunos aprendem? Como maximizar o uso de recursos pedagógicos? Essas discussões, evidentemente, são muito anteriores ao Android e à inteligência artificial. Um momento fundamental para os debates educativos foi o período das independências da América, no início do século XIX. No mesmo momento em que políticos e militares buscavam romper os laços coloniais com a Espanha e com Portugal, houve um esforço por pensar novas formas de educar a população das Américas. Agora não vistos mais como súditos, mas como futuros cidadãos de embrionários países independentes, invariavelmente as elites políticas da independência viram a educação como essencial para a criação de sociedades direcionadas ao progresso. O excelentíssimo Cabildo, que se esforçou por tantos anos a proporcionar, por quaisquer meios que estavam ao seu alcance, a competente educação à classe pobre dessa vizinhança, investiu ao efeito enormes somas em sustentar muitas escolas situadas em diferentes pontos da cidade e ainda do campo, desejando colocar agora aquelas no melhor estado possível, a fim de que os progressos na instrução e educação sejam mais rápidos e eficazes, ao mesmo tempo que mais simples, concordou estabelecer todas baixo o novo plano de mútuo ensino do Sr. Lancaster, que com os mais felizes efeitos está geralmente adotado na Europa. O trecho foi retirado da Gazeta de Buenos Aires de novembro de 1820. Nesse órgão de imprensa eram debatidas questões vistas como urgentes naquele momento revolucionário, como as definições sobre como seria o governo desses novos regimes que substituiriam o regime colonial e quem poderia participar nessa nova política. Não havia ainda um Estado bem estabelecido na região, e as guerras contra a Espanha seguiam com toda a força pelo interior da América do Sul. Mesmo pisando em terreno instável, e talvez por esse mesmo motivo, a educação se constituiu em um dos assuntos mais urgentes debatidos pela imprensa da época. A partir dos discursos iluministas que ressoavam naquele contexto, a quebra das legitimidades baseadas no nascimento, que norteavam as sociedades coloniais, deu terreno à construção de um novo pilar para aquelas sociedades, que deveriam agora se sustentar na soberania popular. Assim, de acordo com os agentes políticos daquele tempo, o destino da pátria dependia de uma educação pública, já que somente a escola, pensada como um bem coletivo, seria capaz de produzir um bom cidadão capaz de plenamente cumprir os deveres com a pátria. O mau cidadão, fruto de uma infância de ócio e distrações, seria a desgraça dos novos regimes. Naquele contexto, um novo método de ensino prometia exatamente o que os agentes políticos das Américas precisavam: educar de forma barata, rápida e eficiente grandes quantidades de crianças. Criado pelo pedagogo inglês Joseph Lancaster, a partir da sua experiência na educação de crianças pobres em Londres, esse método, conhecido como ensino mútuo ou lancasteriano, estabelecia um sistema de monitores, no qual os alunos que aprendiam mais rápido ficariam encarregados de ensinar as lições aos colegas. Construindo esse sistema de forma extremamente regrada e metódica, codificando rotinas, atividades e castigos, Lancaster associava seu método a valores importantes para o pensamento liberal da época, como a ordem e eficiência, o que ajudou a atrair a atenção de próceres da independência. Simão Bolívar, por exemplo, conheceu Lancaster em Londres e o convidou para aplicar seu método na Venezuela, ao mesmo tempo em que as notícias do método revolucionário percorriam todo o continente.
Assim como o pedagogo britânico, a elite governante latino-americana também estava à procura de maneiras de educar a população pobre. Enquanto a educação das elites continuaria a cargo de tutores individuais, a multidão empobrecida, majoritariamente composta por indígenas, afrodescendentes e mestiços, não detinha os recursos financeiros necessários para esse método individual, inviável para uma educação de massas. Assim, o método de ensino mútuo atacaria um problema que assombrava as elites que lideravam o processo de independência: a desconfiança quanto à capacidade do povo das Américas para o exercício da cidadania. Como afirmara Bolívar em 1819, moral e luzes são nossas primeiras necessidades. Havia na educação da época, portanto, uma ambivalência. Simultaneamente, ela visava tanto a disciplinarização das populações pobres da região, quanto a emancipação dessas populações das amarras coloniais. A partir da década de 1820, uma série de leis obrigando a introdução do método lancasteriano nas escolas foi promulgada, do Rio da Prata ao México, passando pelo Brasil. Como sabemos e já abordamos em episódios anteriores do podcast, a história das independências não pode ser compreendida somente pelo enfoque nacional e esse esforço por educar e pensar sobre métodos educativos demonstra as conexões existentes entre as diferentes regiões da América, assim como os laços que se estabeleciam com as novidades em termos de pensamento e tecnologia que vinham da Europa. Como se dava a circulação de ideias sobre educação naquela época? O que políticos e pedagogos queriam mudar nas práticas escolares? Quem financiava as escolas construídas nessa época? O que se entendia por educação pública naquele período? Para entendermos essas e outras questões, temos prazer em receber a professora Laís Olivato, doutora em História pela Universidade de São Paulo. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a dica da hora desta semana. A dica da hora dessa semana é o livro da nossa entrevistada, Laís Olivato, intitulado A Educação nas Independências da América, a circulação do Plano de Ensino Mútuo, 1810 a 1830. Nesse livro, a Laís explora a história da difusão desse método de ensino pela América do Sul a partir da história de seus mediadores, tanto instituições como pessoas de carne e osso que trabalharam pela disseminação do ensino mútuo pela região. A autora aborda os debates sobre educação que afloraram na imprensa da época das independências. Essa questão demonstra como se deu a ascensão da educação como tema de interesse público. Educar passava a ser responsabilidade coletiva e a maneira como deveria ser feito isso se convertia em tema de discussões. A obra parte de uma perspectiva transnacional para demonstrar as conexões entre a América Portuguesa, a América Espanhola e a Europa, e dessa maneira analisar a atuação de associações filantrópicas do Velho Mundo que investiam na disseminação do ensino mútuo em uma região que era bastante diferente do cenário europeu em que aquelas ideias educativas tinham originalmente se formado. Nesse sentido, surge um fascinante personagem, o escocês James Thomson, chamado de Diego, aqui na América do Sul. Encarregado de divulgar o ensino mútuo pela região e promover a leitura da Bíblia, Thomson percorreu o continente, recebeu convites de lideranças políticas e se viu perdido em meio às sangrentas guerras da época. A trajetória de Thomson demonstra novamente como a América estava, por um lado, aberta ao debate educativo, ao mesmo tempo em que suas estruturas culturais, políticas e sociais impunham dificuldades ao trabalho do escocês. Outro tema analisado no livro são os diferentes manuais de ensino utilizados na época, que regulavam as práticas e estabeleciam um ordenamento estrito. Esse ordenamento estrito visava produzir corpos e mentes disciplinados. Dentro das práticas recomendadas nos manuais estavam os castigos morais, como a exclusão dos alunos do convívio e o uso de rótulos para alunos indisciplinados. Na visão dos pensadores da época, os castigos morais representavam um avanço civilizatório
em relação aos castigos físicos usuais das escolas de antigo regime. A Laís Olivato conta toda essa história nas suas minúcias e especificidades, mas sem deixar de provocar uma série de reflexões sobre problemas da educação que seguem no nosso presente. Afinal de contas, o que buscamos com a educação? Por que parecemos acreditar tanto no poder transformador da educação, ao mesmo tempo que investimos, de fato, tão pouco em seus principais agentes, que são as escolas e os professores? Pensar sobre a história da educação revela-se um exercício fundamental para todos nós que acreditamos tanto nas escolas como no poder transformador da educação. Então a dica da hora de hoje é o livro A Educação nas Independências da América, A Circulação do Plano de Ensino Mútuo, de Laís Olivato, publicado pela editora Paco. E fiquem atentos e atentas às redes sociais do Hora Americana, pois sortearemos um exemplar do livro nas próximas semanas. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber a professora Laís Olivato, que é doutora em História pela USP, pela Universidade de São Paulo, e vai conversar com a gente aqui hoje sobre educação na América Latina no século XIX, especialmente ali no período das independências. Então, seja muito bem-vinda, Laís, ao nosso podcast. Muito obrigada, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Laís, obrigado por você ter aceitado o convite. E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre o século XIX, o período das independências, mas eu acho que vale a pena começar a nossa conversa olhando um pouco para trás, para o período colonial, por exemplo. A gente sabe que desde o século XVI foram fundadas escolas, universidades, colégios para indígenas, aqui na América Espanhola principalmente. Além disso, mesmo antes da chegada dos espanhóis, você tem uma série de instituições e formas de educação indígena que já existiam, por exemplo, no México. Dá para a gente ver, né, então, que quando a gente olha a história da América, a questão da educação é um tema muito importante em várias sociedades, em vários períodos, em várias épocas e regiões diferentes. Mas também existem alguns momentos que são de pico, de um aumento da preocupação em relação à educação. E o período das independências é um desses momentos. Quando a gente pega esse começo do século XIX, dá para perceber que, principalmente as elites que estavam comandando ou que estavam influenciando nesse processo de independência, eles passam a dar muita atenção para a questão da educação, principalmente pensando na questão das populações locais, que deveriam ser, na visão desses personagens, desses autores, educados, civilizados, torná-los cidadãos, por exemplo. Pensando nisso, por que você acha que nessa época específica do período das independências, você tem esse aumento dos interesses nas elites locais em educar as populações em várias partes diferentes da América? E quais são as principais diferenças entre a forma como se enxerga a educação nesse momento e o que tinha antes no período colonial, por exemplo? Luiz, obrigada pela pergunta. Eu vou primeiro fazer um panorama de como que era a educação colonial e depois eu vou tentar abordar um pouquinho sobre a educação nas independências e o interesse da elite nela. Bom, no período colonial é importante destacar que a educação ela era a responsabilidade das ordens religiosas. Até pela maneira como estava organizada a ordem colonial, a administração, cabia às ordens religiosas que estavam presentes aqui na América colonizar e também utilizar a educação como um instrumento de conversão dos indígenas e também da população que estava aqui, da população mais pobre. Já a elite, ela era formada pelas escolas das ordens religiosas também e depois pelas universidades. O que havia de único nessa organização colonial é que os próprios religiosos criaram os métodos educacionais que eles educavam a população. Então, os jesuítas, eles foram responsáveis por criar o catecismo jesuítico. E o catecismo nada mais é do que um esquema de pergunta e resposta para memorização. E essa metodologia de ensino foi amplamente utilizada durante o período colonial e até hoje, quando a gente
busca que o estudante memorize o conteúdo por meio de perguntas e respostas rápidas e imediatas, a gente está utilizando um método de educação jesuítico. Além disso, os jesuítas também controlavam a organização das escolas, os documentos envolvidos na educação dos alunos, eles graduavam, né, o ensino, o aprendizado dos alunos por instrumentos próprios. Então, cabia a eles o cuidado com esse aparato burocrático na educação colonial. Quando a gente teve as reformas borbônicas, no final do século XVIII, tudo isso mudou, porque os jesuítas foram expulsos da América espanhola e também da América portuguesa. Sem os jesuítas para controlar a educação ela passou a ser pensada como um assunto do público, né? Mas que público era esse durante as reformas borbônicas? Aquilo não estava muito definido, não estava claro em nenhuma região da América. E por isso, a educação foi um pouco abandonada durante o período das reformas borbônicas. Apenas uma elite um pouco mais rica, mais poderosa, tinha o poder aquisitivo de contratar tutores que davam um ensino individual para os seus filhos. Mas aquela educação pensada para um grupo mais amplo de pessoas, para as pessoas pobres, ela foi abandonada durante esse período. Com as independências, tudo isso começou a mudar, porque aos poucos o poder público começou a ser pensado como um assunto dos líderes das independências, né? Eles começaram a articular a possibilidade de se criar na América portuguesa e na América espanhola um sistema que fornecesse o aparato burocrático necessário para gestar as escolas, para gestar essa educação. Então, essa é a principal diferença, a responsabilidade pela educação e, aos poucos, o desenvolvimento da ideia de quem é o responsável por educar. Laís, embora a gente saiba, né, que as independências sejam vistas muitas das vezes como um processo essencialmente de emancipação política em relação à Espanha, a gente sabe que essa época das independências é uma época de profundas transformações, que são muito mais amplas, né, do que uma mera emancipação política. As preocupações militares, obviamente que elas estavam presentes, né, nas guerras contra os espanhóis, mas elas também se misturavam com outras preocupações muito mais relacionadas, por exemplo, à criação de formas novas de legitimidade política, com o rompimento com a monarquia e o antigo regime. E isso tudo acabou desembocando em noções modernas de republicanismo, cidadania e assim por diante. Nesse sentido, Laís, não deixe de chamar a atenção que foi justamente nesse período em que se gestou, né, em que se forjou essa noção de educação pública nas Américas. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essa noção de educação pública e suas relações com o pensamento ilustrado, né, o pensamento da ilustração? Oi, Priscila. Bom, a educação pública, ela é um conceito gestado realmente durante o período do Iluminismo na França, e ela foi aplicada na América a partir das independências, mas ela também foi aplicada parcialmente em algumas regiões da Europa naquele período. Então, antes de eu entender como ela estava na América, eu vou para a Europa um pouquinho para entender como que surge o conceito. E o conceito ele está na discussão do pensamento do Rousseau, né, quando ele começou a escrever um pouco sobre educação, depois ele escreveu muito sobre educação, mas quando ele começou a pensar sobre qual era o objetivo da educação numa sociedade republicana. E é do Rousseau a ideia de que a educação ela é essencial para a formação de cidadãos nessas sociedades republicanas. E a partir daí, a ideia do Rousseau acabou sendo apropriada por outros iluministas durante a Revolução Francesa, e o Condorcet fez um plano para a educação da França, em que a educação seria pública. Esse plano foi apresentado durante a Revolução Francesa, mas durante os anos revolucionários ele acabou caindo, né, por causa do fervor, das discussões do momento e dos vai-e-vens políticos específicos da Revolução Francesa. Quem estudou bastante esse tema foi uma historiadora da educação chamada Carlota Boto, em que ela estudou isso num livro que se chama A Educação do Homem Novo, indicando para a gente como a escola pública passou a ser pensada nesses anos iluministas na França. Posteriormente, a educação pública ela também foi aplicada em outros lugares da Europa, como por exemplo na Áustria. Quem estuda isso é um historiador chamado Marcelo Caruso. Ele vai indicando para a gente como que lá na Áustria e depois na Alemanha, em alguns estados alemães, a educação passou a ser um negócio do Estado que a entendia como algo público. Aqui na América,
a ideia de público, né, a noção do que é público, ainda não estava posta no momento da independência, mas ela estava sendo debatida pelos agentes responsáveis pelo processo de independência, pela elite ilustrada que a gente tinha. E essa elite ilustrada, ela era muito devedora desses debates europeus. Eu acho que o caso mais notável disso é o do Simão Bolívar, que foi educado por um tutor individual, né, um homem chamado Simão Rodrigues, que ia até a casa do Simão Bolívar, que é uma das lideranças do processo de independência da América. E o Simão Rodrigues, ele educou o Simão Bolívar nos processos históricos do momento e nas discussões que havia sobre educação também. O Simão Rodrigues, ele se apropriava muito do discurso do Rousseau, do discurso sobre educação do Rousseau, e ele ensinou tudo isso para o Simão Bolívar. Então, ele é um exemplo de como a elite que estava encarregada da independência nos anos de 1810, 1820, aqui na América Portuguesa e também na América Espanhola, essa elite ela tinha tido contato com o pensamento ilustrado europeu e com o pensamento ilustrado europeu sobre educação especificamente. Então não era uma novidade para aquela época debater sobre a necessidade de haver um aparato burocrático que cuidasse da educação e que esse aparato fosse um cargo do poder público que viesse a se constituir. Então é muito interessante que a gente vai observando esse entrelaçamento entre iluminismo e educação aqui na América, e depois entre iluminismo e liberalismo político também, que eu vou falar acho que um pouquinho mais para frente. Laís, na mesma linha do que você comentou antes, a gente gostaria de entender melhor quem eram, digamos que, os defensores da educação na época. Parece que grandes líderes militares do período, como o próprio Bolívar, que você mencionou, ou mesmo um San Martín, por exemplo, se dedicaram a discutir métodos e formas de educar. Isso é correto? E eu pergunto ainda, Laís, se havia diferenças entre o que se buscava com a educação na América e também na Europa nesse mesmo contexto. Oi, André. Bom, sim, o Simão Bolívar era um grande defensor da educação na época e as principais lideranças das guerras de independência também debatiam educação. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção durante toda a pesquisa acadêmica que eu desenvolvi no doutorado. Como que eles paravam o momento da guerra, o momento da estratégia militar, porque eles precisavam vencer uma guerra contra o domínio colonial espanhol, e eles pensavam já no projeto político que ia existir. E esse projeto político, de certa maneira, era um projeto político e pedagógico, porque formar um novo país separado do domínio colonial europeu era pensar em que país seria esse e em que cidadãos seriam esses, né? Qual era o povo que esses países iriam ter? Não havia ainda um povo pré-estabelecido no momento das guerras de independência. Os interesses de todos os grupos sociais eram muito diversos. Então, esses líderes da independência, eles já bolavam estratégias para homogeneizar essa população para que depois da independência eles tivessem um país de fato, um país que tivesse uma população que se concatenasse com os objetivos políticos que eles tinham naquele momento. Então, Simão Bolívar, San Martín, Bernardo O'Higgins, depois Bernardino Rivadavia, depois mais tarde na Argentina, né, um herdeiro dessa discussão, o Sarmiento, são homens que vão pensar sobre projetos político-educacionais que fossem liberais e que estivessem de acordo com o modelo político que eles estavam defendendo aqui, uma América independente, uma América livre das amarras coloniais. Já na Europa, em que essa preocupação não existia, a educação naquele período, ela era pensada de uma forma diferente. O que a gente vê em alguns países europeus do começo do século XIX é a presença muito forte de associações políticas. Havia um espírito associativista no início do século XIX, e eram essas associações que tomavam para si a tarefa de educar. E se fosse para educar a população mais pobre desses países europeus, essa tarefa caberia a associações religiosas, que tinham uma função filantrópica naquela sociedade. Então, os objetivos eram bem diferentes, né? Aqui na América, a gente pensava numa educação ligada a finalidades políticas, e na Europa, a educação para a população mais pobre era quase como que se fosse uma obra de caridade. É claro que não em todos os lugares da Europa, nesse período histórico, né? Mas a Europa que dialogava com a América, né? A Inglaterra, a Espanha, Portugal e a França, que têm trocas sobre ideias político-educacionais nesse período, elas têm essa diferença bem marcada. Bom, além disso tudo,
na Europa havia uma diversidade de métodos educacionais e de discussões pedagógicas um pouco mais ampla do que havia aqui na América. Então, enquanto na América se buscou uma uniformidade na criação dessas primeiras escolas, né, no projeto de criação e de posterior criação dessas primeiras escolas aqui na América, na Europa havia uma disputa sobre qual era o método educacional mais eficaz, sobre quem seriam as pessoas que aplicariam aquele método, em quais circunstâncias. Não havia ainda na Europa, nesses anos, uma política esquematizada e dirigida, bem organizada, para educar toda a população, como era o que estava no escopo do projeto pedagógico do Bolívar, por exemplo. Nesse sentido, né, é interessante a gente notar como a educação pública era algo inovador e como ela foi gestada como uma ideia revolucionária aqui durante as independências da América. Laís, pensando nesses projetos educativos que você já mencionou por alto, que eram voltados para sociedades que eram bastante diversas e desiguais entre si, né, tanto do ponto de vista social como étnico, você poderia dizer para a gente se havia diferenças entre como se pensava a educação de brancos e indígenas, por exemplo, ou de ricos e pobres? Outra coisa, eu gostaria que você nos explicasse quais eram os objetivos dos defensores da educação naquela época. A educação da época, por exemplo, na América, ela era para quê e para quem? E, por fim, a escola e os métodos educativos, eles eram diferentes de acordo com o público que se buscava atingir? Quais eram essas diferenças, Laís? Bom, Priscila, sim, né, para todas as perguntas, né, era sim uma educação diferente entre indígenas e pessoas ricas, entre pessoas brancas e pessoas pobres, enfim, havia essa dicotomia, sim, que separava a educação. E uma das maneiras de separar essa educação era justamente pelos métodos educacionais. Como eu já mencionei na pergunta anterior, para a educação indígena, aqui na América colonial, era muito utilizado o catecismo, que era aquele esquema de pergunta e resposta, né, com a memorização, imagens que eram utilizadas pelos professores religiosos para que os estudantes memorizassem o conteúdo e se convertessem. Já para a população mais rica, como era o caso do Simão Bolívar, que eu mencionei também já na pergunta anterior, a educação era pensada como uma educação individual. Então, havia professores, às vezes locais, às vezes contratados da Europa, que eles se encarregavam da educação integral do estudante, desde que esse estudante era uma criança. Então, esse professor ele tinha que apresentar todos os conhecimentos do mundo para aquele estudante. Conhecimentos esses adquiridos por meio da leitura, às vezes por meio de passeios, né? Porque a educação era também pensada para ser algo ao ar livre, só que era uma educação restrita à elite, e que não havia grupos em que se educava essa elite, né? Era uma educação realmente individualizada. E o método individual, enquanto método de ensino, ele foi amplamente utilizado aqui na América durante o período colonial e também posteriormente durante o século XIX como método de educação da elite. O próprio Rousseau escreveu, né, no Emílio e depois na Nova Heloísa, como esse método de educação por meio de tutores, ele deveria ser responsável por ilustrar aquele indivíduo que depois iria ter riquezas na sociedade e que poderia se tornar um homem bom, né, usando aí uma terminologia ilustrada, para definir o papel dessa pessoa na sociedade. E assim também era pensado o papel da pessoa indígena nessa sociedade aqui na América Espanhola, um papel de uma pessoa convertida e que soubesse trabalhar naquele mundo colonial, aprendendo o artesanato ou outros ofícios que pertenciam às necessidades do universo colonial. Então, os métodos já eram diferentes e já eram pensados de formas diferentes, dependendo do grupo social. Só que, em meados do século XVIII, foi pensado na Europa um novo método de ensino, que é o método de ensino simultâneo. O método de ensino simultâneo é exatamente o método que nós usamos hoje na sala de aula. É quando a gente tem vários estudantes numa única sala de aula, o professor passa a mesma lição para todos os estudantes ao mesmo tempo, e esses estudantes respondem ao mesmo tempo a lição do professor. Todos assistem a aula juntos. Isso foi inventado na metade do século XVIII.
Antes do século XVIII, por mais que a gente tivesse o catecismo, por mais que a gente tivesse uma sala de aula, cabia ao professor passar de aluno em aluno, de carteira em carteira por aluno, para explicar o que cada um deles deveria fazer. Porque cada aluno era entendido, né, como sendo um indivíduo que está num nível de aprendizagem muito específico e diferente dos demais. Então, dentro de uma escola jesuítica, em que se ensinava o catecismo, o professor ensinava o catecismo de aluno em aluno, seguindo o método individual. Não era como o tutor do Simão Bolívar, né, que se dedicava exclusivamente a ele, nem como tutor de outros homens da elite, mas era um ensino muito, muito parado, entre aspas, né, muito cansativo, tanto para o professor quanto para os alunos. Então, o método de ensino simultâneo, ele revolucionou tudo isso na metade do século XVIII. Só que foi se entendido já naquela época que o método de ensino simultâneo deveria ser aplicado para as pessoas mais pobres. E ele, aos poucos, começou a ser utilizado também aqui na América Espanhola e na América Portuguesa. Não em larga escala como ele é utilizado hoje, mas uma pequena escala para educar os mais pobres. Bom, então, as escolas sim eram diferentes, porque os métodos eram diferentes e porque os objetivos educacionais eram muito diferentes também. Então, era como se a gente tivesse mundos educacionais, mundos escolares, que já se ligavam às diferenças pré-estabelecidas do mundo colonial. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Já que você vinha falando de métodos de ensino, a introdução da noção de educação pública se relacionou bastante não, com a difusão de um novo método pedagógico, conhecido à época como ensino mútuo, às vezes também denominado método monitorial ou lancasteriano. Por sinal, Laís, esse foi o primeiro método de educação escolhido, né, pelas elites políticas na América Latina, ali no contexto das independências. Então, você poderia explicar o que foi o chamado plano de ensino mútuo? E, nesse mesmo sentido, quais foram, digamos, os criadores, os difusores? E porque, afinal de contas, esse método era inovador, né? No que ele era inovador? E, finalmente, Laís, eu pergunto por que as elites políticas na América Latina procuraram aplicar especificamente esse plano de ensino e não outro? Bom, André, o método de ensino mútuo ele foi formado no final do século XVIII por um inglês, um britânico, que estava na Índia, obedecendo às ordens do Império Britânico de criar lá uma base militar. Esse britânico, ele acabou percebendo que grande parte da população que vivia lá na Índia, né, dos indianos, eles não sabiam ler e não sabiam escrever. Como ele tinha muito pouco material para ensinar essas crianças a ler e escrever, ele começou a ensiná-las usando a areia. Ele escrevia algumas letras na areia e pedia para as crianças copiarem. Ele foi percebendo que algumas crianças aprendiam antes que outras, e ele pediu para as que aprendiam antes replicar o que elas tinham aprendido para outras crianças. Ele acabou formando os monitores, né, que eram as crianças que estavam mais à frente do aprendizado e que usavam esse aprendizado para ensinar as outras crianças. Assim, eles aprenderam a escrever, depois eles aprenderam matemática, e o texto que esse homem tinha à mão era o texto da Bíblia. Então, eles reproduziam ali na areia as palavras da Bíblia. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso na Índia, tinha um outro britânico, um homem chamado Joseph Lancaster, que estava lá na Inglaterra, morando num bairro operário de Borough Road, ali no centro do fervor industrial de Londres, e ele começou a perceber que várias crianças eram abandonadas nas ruas pelos seus pais, enquanto seus pais iam trabalhar nas fábricas de Londres. Essas crianças não tinham muito para onde ir. E o Joseph Lancaster, ele utilizou um galpão velho de uma oficina que o pai dele tinha para começar a recolher essas crianças.
e sem saber, né, não é muito claro se ele sabia ou não do que o conterrâneo e contemporâneo dele estava aplicando na Índia, ele acabou aplicando algo simultâneo lá, em que ele ensinava as crianças a ler e a escrever, utilizando os instrumentos que ele tinha à mão, às vezes areia, às vezes ardósia, e depois, só quando essas crianças estivessem bem aplicadas na leitura e na escrita, ele dava o papel e a caneta tinteira, que eram bem mais caros como materiais escolares naquela época. Os pais dessas crianças pagavam com o que podiam esse professor, o Joseph Lancaster, e a escola dele começou a crescer. Só que o Joseph Lancaster, ele era também de uma ordem religiosa chamada Quaker, que não é a ordem religiosa oficial da Inglaterra, que é anglicana. E como Quaker, o Joseph Lancaster ele começou a pedir para que outros Quakers ajudassem ele a financiar essa escola. E eles acabaram fundando uma associação de ensino. Como eu disse numa pergunta lá atrás, essas associações elas foram muito comuns na Europa naquele momento. Eram associações de pessoas da elite que usavam seu dinheiro com uma finalidade filantrópica. Nesse caso, a finalidade filantrópica era a educação lancasteriana, ou monitorial, ou mútua, como ela vai ser mais chamada aqui na América. E o Joseph Lancaster ele acabou, com esse dinheiro, formulando um método pedagógico mais esquematizado em alguns livros, em que ele explicava quais eram as etapas desse ensino mútuo, desse ensino monitorial. E nesses livros, o Joseph Lancaster ele prometia que ele conseguiria educar até 1.000 crianças, usando muito pouco dinheiro e apenas um professor, que também era algo caro naquele momento. Ele mostrou uma maneira de baratear o ensino, num momento em que poucas pessoas queriam investir de fato na educação, né? Mas, para conseguir fazer tudo isso, ele precisava do apoio do parlamento britânico, que era anglicano, e havia uma questão ali, sim, de perseguição religiosa. E o Joseph Lancaster, ele acabou não tendo tantos apoiadores como ele precisava. Só que ao mesmo momento em que ele estava tentando angariar fundos para a sua escola, estava lá em Londres, estudando sobre os processos políticos e pensando sobre o projeto político da independência, algumas das lideranças do nosso processo de independência, como, por exemplo, o já mencionado Simão Bolívar, depois o San Martín também. E eram homens ligados ao Francisco Miranda, que era um venezuelano, que tinha pensamento ilustrado também, estava vivendo em Londres já há algum tempo, e esses homens apresentaram o Bolívar ao Lancaster, na casa do Miranda, num evento. E o Lancaster pôde, então, expor o projeto político-pedagógico dele para as crianças pobres, que utilizava poucos recursos financeiros, e que ele dizia nos textos dele que era quase como que uma garantia de sucesso imediato, que ele podia educar qualquer pessoa, em qualquer circunstância social, utilizando aquele método de ensino. O Bolívar, que estava presente nessa reunião, gostou muito do método, mas uma outra pessoa que estava nessa reunião gostou mais ainda, que é um filósofo utilitário, cujo nome é Jeremy Bentham. O Bentham é autor de um livro super famoso chamado Panóptico, que depois foi estudado pelo Michel Foucault em Vigiar e Punir, que é um filósofo contemporâneo. Bom, e o Jeremy Bentham por ser esse filósofo influente em seu tempo, ele vai defender muito a utilização do método de ensino mútuo na Inglaterra e depois em outros lugares do mundo. A associação criada pelo Lancaster para angariar fundos para sua escola cresce depois desse encontro. O Jeremy Bentham consegue outros apoiadores e essa associação, que era local, se torna uma associação internacional. E ela passa a se chamar British and Foreign School Society, cujo objetivo era propagar esse sistema de educação para todos os cantos do mundo. Concomitante a esse processo, na França, também se desenvolve uma associação que tinha como objetivo propagar o ensino mútuo, a Société pour l'Éducation Élémentaire, que é fundada em Paris mais ou menos ao mesmo tempo. As duas associações passam a se corresponder e a recrutar professores, que eram professores e missionários ao mesmo tempo, que pudessem espalhar esse ideal educacional para todo mundo. E eles o fazem de fato. Eu fui no arquivo dessa associação em Londres e eles têm uma pasta para cada país do mundo. E todos os países do mundo estão contemplados, porque esse projeto se tornou um projeto global.
O Bolívar, quando estava fazendo a independência da América, ele recebeu uma carta do Jeremy Bentham. Nessa carta, o Bentham escrevia que ele recomendava que Bolívar, mais do que depressa, construísse as escolas lancasterianas na Gran-Colômbia, que ele tinha formado, e recomenda que o Bolívar não coloque os seus próprios filhos nessa escola, mas que contrate tutores individuais, como era feita a educação para a elite naquela época. Então, havia um direcionamento muito claro de que as escolas lancasterianas eram para as crianças pobres. O Bolívar acabou empregando o próprio Joseph Lancaster, que veio para Caracas em 1811 e criou uma escola lancasteriana aqui. Essa escola lancasteriana recebeu muito pouco dinheiro e foi à falência. O Joseph Lancaster escreveu uma carta indignado, dizendo que ele tinha sido traído e foram feitas falsas promessas a ele pelo Simão Bolívar. Ele acabou passando os últimos dias da vida dele nos Estados Unidos, onde ele morreu atropelado por um bonde, né, que eu acho que é uma metáfora interessante da modernidade naquela época. E, por outro lado, né, as outras lideranças da independência, tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Chile, quanto no Peru também, eles contaram com a ajuda de um missionário que veio também pela British Foreign School Society, convidado, né, pelo próprio San Martín para construir escolas e propagar o método de ensino mútuo. O nome desse missionário é James Thompson, e ele percorreu, então, vários países da América durante as independências, criando escolas mútuas junto com os poderes locais, né, junto com os poderes locais que estavam se constituindo naquele momento. Então, esse método ele foi utilizado pelas elites americanas porque ele era barato, porque havia essa aproximação com a filosofia utilitária, com a filosofia do liberalismo utilitário do Jeremy Bentham, e porque ele foi difundido como algo que seria um sucesso em toda a América e poderia formar esse povo nesse momento. Bom, Laís, o método de ensino mútuo ele foi utilizado não apenas aqui na América, né, mas também em várias partes do globo, como você mesma já assinalou para a gente, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando de uma época que não existiam estados nacionais constituídos, né? Esses estados ainda eram muito embrionários, muito menos, né? Se a gente for pensar em órgãos, como, por exemplo, a gente tem hoje o Ministério da Educação, que legisla, que cuida e promove políticas mais gerais sobre a educação, que, como a gente tem hoje, por exemplo, ministérios, secretarias e tudo mais. Então, pensando nesse momento e nesse contexto aí específico, quem exatamente promovia esse método de ensino na América e em outras partes? Bom, eu já mencionei o caso das associações estrangeiras, que seguiam esse modelo de promoção universal do ensino, e era muito interessante porque essas associações elas recebiam relatórios de como estava o estado da educação em cada lugar do mundo, e esses relatórios foram uma das fontes da minha pesquisa de doutorado. Então são livros em que eles publicam as cartas dos correspondentes de diferentes lugares do mundo, dando um estado atual da educação. Então, eles contam quantas escolas foram abertas, quantas crianças estão frequentando, e alguns lugares do mundo mandavam, inclusive, cadernos dessas crianças como exemplo do que estava sendo ensinado. Trabalhos, algumas crianças recolhiam folhas, né, de árvore, desenhavam e mandavam para essas associações. Aqui na América, o lance das associações não pegou de imediato, né? Então, o que eles queriam fazer era criar associações irmãs aqui na América que promovessem esses sistemas de educação. O que funcionou foi, assim, um caso que eu acho que é um caso que eu considero de sucesso, que foi a Sociedade de Damas Beneficientes, que foi criada lá em Buenos Aires por mulheres da alta sociedade portenha, e essas mulheres, elas angariavam fundos e com esses fundos elas criaram as escolas mútuas de meninas. Então, nessas escolas mútuas, eles seguiam um manual de educação mútua que vinha da França, da Mademoiselle Quignon, e aí eles aplicavam aquele método à risca da educação das meninas pobres. Eles conseguiram fundar dezenas de escolas e educaram, assim, milhares de meninas entre um período de tempo longo, né? Essas escolas, elas funcionaram até mais ou menos 1870. Então, elas tiveram um sucesso grande ali na sociedade portenha.
Mas outras associações semelhantes, elas não vingaram, não frutificaram. Em Buenos Aires mesmo, a associação que deveria se encarregar da educação dos meninos, ela recebeu muito pouco financiamento, muito pouco dinheiro. Então as escolas, elas abriam e depois de um tempo já fechavam. Elas não conseguiram durar tanto tempo quanto a das damas beneficentes, que é esse caso mais isolado. E o Thompson, que foi o agente missionário enviado pelas associações europeias para criar essas associações aqui na América Espanhola, ele vai dizer que uma das dificuldades que ele teve foi do fato de que essa ideia associativista, ela é muito parte de um universo protestante, e o universo que ele encontra aqui na América Espanhola é um universo católico. Então, há alguma resistência da sociedade hispano-americana e também da sociedade aqui na América Portuguesa nesse mesmo período em difundir esse método de ensino tal qual ele estava posto. A própria leitura da Bíblia que esse método de ensino propunha era algo que ia contra o catolicismo. No catolicismo você não pode ler diretamente a Bíblia, né? Nesse catolicismo daquele momento. Você precisa de um intérprete daquilo, e esse intérprete é um religioso, é um padre. Então, na tradução desses manuais de ensino, principalmente na Argentina, todos os trechos são censurados, todos os trechos em que há menção à utilização da Bíblia como livro base, como livro didático para o ensino das primeiras letras. E eles substituem isso por lições que são lições locais, feitas pelo professor. Essas lições locais feitas pelo professor vão ser um outro problema, porque aí, quem que vai dar dinheiro para que esse professor produza essas lições? Quem vai produzir esse material didático? A gente não tem um mercado livreiro tão forte a ponto de produzir livros didáticos naquele momento, né? Então, isso vai mostrando para a gente como a falta de mobilização naquele momento em prol dessa educação por meio dessas pequenas associações, ela acaba dificultando a aplicação do método de ensino. A mesma coisa não acontece em outros lugares. Por exemplo, no Chile, em Santiago, o Bernardo Higgins recebeu diretamente o James Thompson e é parte do programa político público do Bernardo Higgins a criação das escolas mútuas. E aí ele cria um instituto, um grande instituto de educação que utilizou o método de ensino mútuo. Então aí o Estado, né, que estava em formação, realmente tomou para si uma tarefa, que era criar essas escolas. Ele não delegou isso para associações como foi feito nesse primeiro momento na Argentina. Então, essa aplicação do método, ele acaba variando de lugar para lugar. Aqui no Brasil, depois, a gente vai ver que o método de ensino mútuo ele se torna parte de uma lei, um projeto de lei. Em outros lugares também vira projeto de lei. E no final dos anos 20, praticamente todos os estados já formados, depois das guerras de independência, eles têm leis que prevêem que na existência de grandes escolas é necessário a aplicação do método de ensino mútuo para que se barateie o material e para que se torne mais eficaz o ensino, né, para que eles não precisassem contratar tantos professores e tudo mais. Então, aí, aqui na América Espanhola, se entende que esse projeto não vai ser um projeto associativista, como era na Europa, mas ele vai ser um projeto encampado por esses estados que já estão tentando entrar na fase de consolidação. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Laís, como você já adiantou aí na resposta anterior, muitos países aqui da América aprovaram leis que favoreciam ou mesmo que obrigavam a implementação desse método específico, né, do ensino mútuo, nas escolas desses lugares. No Brasil, inclusive, como você falou, existiu uma lei que obrigava a adoção do método nas grandes cidades a partir de 1827, né, já no Brasil independente. Você poderia nos descrever algumas dessas experiências práticas com a educação, como que funcionavam essas escolas, quais que eram algumas das dificuldades que você já adiantou, mas analisando um pouco mais esses casos específicos da implantação desse método na América? As escolas eram muito precárias, então muitas delas existiam na igreja. Então, em Buenos Aires, quando Thompson chegou e tentou criar a primeira escola lancasteriana, a primeira escola mútua, lá em Buenos Aires, ele vai utilizar um convento, o convento de São Francisco,
e lá ele dá muita influência que ele tinha, né? Ele era um grande articulador político, um protestante, acaba convencendo os padres ali, dos franciscanos, a criar uma escola que seguia um método que era meio protestante, mas ele conseguiu fazer isso. E essa escola funcionava, então, na igreja. Em Buenos Aires, a educação mútua ela se tornou obrigatória a partir de 1824. Então, quando se pensava em educação pública, necessariamente o professor tinha que ser formado no método de ensino mútuo, o que acabou fazendo com que eles construíssem escolas normais, já naquele período, que tinham como objetivo formar os professores para ensinarem dentro do método de ensino mútuo. Então, as escolas, elas, por mais que fossem precárias, elas são alvo de um esforço político que estava sendo gestado naqueles anos para se formar uma grande rede, talvez no futuro, de escola pública. O próprio Sarmiento, que depois constrói um projeto de educação mais ampla ali na Argentina, ele se forma ainda em 1830, né, na década de 1830, utilizando o método de ensino mútuo. Ele chegou a escrever um texto contando como que eram as escolas de meninas, que eram mútuas em Buenos Aires, mostrando que ele tinha conhecimento e propriedade desse método que existiu naqueles anos. Depois, a gente vai ver que as escolas mútuas, elas se proliferam, né, em diferentes lugares, né, onde a gente nem espera, né, no interior da Argentina, na província de Entre Rios, são lugares que vão ter escolas mútuas funcionando até o final do século XIX, mostrando que esse esforço inicial, embora ele não tenha gerado uma grande rede de escolas ainda nos anos 20, posteriormente ele vai ter os seus frutos. Em outros lugares, Caio, isso foi um pouco mais difícil, pelo próprio calor do momento, das guerras que as pessoas estavam vivendo, né? A criação de escolas, ela se tornou algo bastante utópico. Em Lima, por exemplo, o James Thompson, ele enfrentou todos os vai-vens de invasões e tomadas da cidade, ele chega a ficar com medo da sua própria morte naquele momento, né? Ele vê a sua vida ameaçada, ele vê que o exército espanhol enviado para a América invadiu o Peru e a escola dele foi inteira desfeita, os principais correspondentes dele morreram naqueles anos, e aí ele acabou abandonando o método de ensino mútuo, enfim, foi vender Bíblia em outros cantos da América até retornar totalmente para a Escócia, que era o país de origem dele. Então, houve uma desigualdade no meio como as escolas foram formadas, como elas foram constituídas e como que o poder público aplicou de fato essas leis. Aqui no Brasil, a educação pública, seguindo o método lancasteriano, como você disse, ela foi feita em 1827, né? Logo a gente vai estar comemorando o bicentenário da escola pública no Brasil, né? Que em 2027, mas aqui no Brasil, logo a partir de 1834, coube a cada província organizar as escolas da sua maneira. E o que eu observei na documentação sobre as escolas lancasterianas aqui no Brasil foi um grande descaso do poder público com elas. Então, os professores do interior de Minas Gerais, eles chegam a enviar cartas dizendo que eles não têm material para o básico para ensinar as crianças, que eles têm ali 20 crianças para serem ensinadas, para serem educadas, mas eles não receberam nenhum material que consta no manual que eles precisavam para aplicar o ensino mútuo. Então, não é que o governo adota o ensino mútuo porque queria um ensino barato, né? Parece que eles queriam um ensino que não custasse absolutamente nada para o poder público. E isso não existia. Então, a situação era precária, a situação acabou fazendo com que muitas crianças se matriculassem nas escolas, mas pouco aprendessem, e isso colaborou, de certa maneira, para uma disseminação de um dos lados do método de ensino mútuo, que eu ainda não mencionei, que é a questão dos castigos. O método de ensino mútuo, Joseph Lancaster, ele defendia que não fossem aplicados castigos físicos às crianças, como, por exemplo, a palmatória, que era muito difundida no Brasil, mas que fossem castigos morais. Então, os professores, eles eram ensinados nesses manuais de ensino a fazer coisas como escrever um rótulo para um aluno que fala muito, por exemplo, eu vou escrever um rótulo escrito falador, escrever isso num papel e colocar isso numa placa e pendurar essa placa naquele aluno e ele vai ficar durante toda a aula com aquela placa. Ou mesmo prender o aluno numa gaiola, no alto de uma sala, para que todos ridicularizassem esse aluno.
ou coisas como amarrar o aluno na parede, ou amarrar o aluno a outro aluno e fazer com que eles andassem pela sala de uma maneira estranha, para que todos rissem deles. Então, esses métodos de castigo, eles acabaram sendo publicados em manuais separados para os professores, separados dos manuais de ensino mútuo, e eles foram utilizados pelas escolas, tanto no Brasil quanto nos outros lugares da América Espanhola, por muito tempo. Né? Na Argentina tem um caso curioso, porque alguns professores, eles não quiseram seguir esses métodos do Lancaster, esses métodos de castigo, e eles propunham que no lugar todas as faltas que os alunos cometessem durante a aula fossem julgadas numa espécie de um júri, um julgamento, em que os alunos da sala pudessem verificar se o que havia sido cometido, se a falta que havia sido cometida era passível de castigo, e qual castigo, e por quê. Então, os alunos decidiam juntos esse castigo. Eu achei curioso que esse sistema só existiu em Buenos Aires, e para mim isso fala um pouquinho sobre como que era pensada a sociedade republicana, né, quais eram as ideias liberais que circulavam lá, e de certa maneira eram um pouco diferentes dos que circulavam em outros lugares. Bom, Laís, você comentou, né, sobre as diferenças nesse sistema educativo e como que o método de ensino mútuo era pensado para as crianças mais pobres, né, e que a elite tinha, idealmente, outra educação, né, no seu horizonte. A gente acabou perguntando, né, sobre as diferenças étnicas na educação, na época e sociais, mas pelas suas respostas a gente percebeu que também existiam essas escolas voltadas para mulheres, né, especificamente, então algumas escolas que se dedicavam à educação das mulheres, e aí também a gente queria perguntar o que tinha de específico, né, na educação voltada para as mulheres nessa época. E também, né, já emendando aí uma outra questão, como é que era essa educação no Brasil para ex-escravos ou escravos, né, afrodescendentes daquele período específico? Caio, a educação para as mulheres, naquela época, ela era pensada sob uma ótica que se chama maternidade republicana. Nessa ideia de maternidade republicana, que surge na França, mas que é difundida para os outros lugares também no início do século XIX, havia a concepção de que caberia à mulher um papel muito importante na sociedade republicana, que era a de gerir novos cidadãos para a República, gerir e educar os novos cidadãos. Então, toda a educação que foi pensada naquele manual que eu mencionei, da Mademoiselle Quignon, francesa, para as meninas, era uma educação que ensinava aquelas meninas como ser mães, como ser boas mães e como boas mães transformar a sociedade. Então, a maternidade ela era uma via revolucionária de transformação social dentro dessa ótica republicana, né, o que soa bastante estranho aos ouvidos de hoje, né, ainda mais se pensando aí na difusão das ideias feministas. Mas, bom, para aquela época, a maternidade era, sim, revolucionária e era uma via de transformação para a República. E aí, nas escolas, para as meninas, elas aprendiam tanto a ler como escrever, porque era um objetivo da Bíblia, mas elas também aprendiam economia doméstica, costura, e depois elas vão aprender também música. E eu acho que o currículo das meninas, ele era até mais diversificado do que era o currículo dos meninos, olhando os manuais. E havia um esforço muito maior das mulheres portenhas ali em Buenos Aires em educar do que havia dos homens. Então, as mulheres elas começaram a ter um papel diferente na sociedade e começaram a tentar, por meio desse papel, promover mudanças. Em outros lugares, eu não observei um papel tão grande das mulheres na educação, mas as escolas eram separadas, meninos e meninas não estudavam juntos em nenhuma dessas escolas. Aqui no Brasil, o método de ensino mútuo ele foi trazido por um exilado francês que veio para o Brasil durante o período da restauração francesa, né? Ele era um bonapartista, e ele veio para cá trazendo o método de ensino mútuo, e ele criou na casa dele uma escola que era destinada a escravos e também ex-escravos, né? Então ele recebeu meninos negros lá e ele educou, ensinou a ler e escrever esses meninos. A gente tem essa notícia da educação, uma historiadora da educação chamada Maria Helena de Câmara Bastos, ela estudou um pouco esse caso, mas a gente só tem uma menção dele no relatório da Société pour l'Éducation élémentaire. O restante do documento, ele
está queimado, né? Foi queimado durante a Comuna de Paris, em 1871, então a gente não tem todas as informações sobre esse caso. E no Rio de Janeiro eu não encontrei nenhum registro, nenhum relato sobre isso. Mas, em geral, meninos negros eram educados nas escolas de ensino mútuo, há registros sobre isso em Minas Gerais, nos arquivos mineiros, mostrando que tanto meninos, às vezes escravizados mesmo, eles iam para a escola, sim, e aprendiam as primeiras letras no método de ensino mútuo. A gente tem o registro porque, como método de ensino mútuo, ele se preocupava muito com a documentação escolar, eles criaram o primeiro grande diário, né, do início do século XIX, e nesse diário aparecia a origem social das crianças, então a gente consegue ver que eram meninos negros. Laís, para a gente terminar, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho o período posterior à independência. A gente começou a entrevista falando sobre pré-independência, eu acho que agora seria legal a gente pensar o momento seguinte desse furor, desse otimismo, desse ímpeto dos libertadores da América, vamos dizer assim, com a questão da educação. Então, a gente percebe pela própria trajetória do Bolívar, por exemplo, né, que ao longo da vida dele, depois do processo de ruptura com a Espanha, ele passa a ter um pessimismo cada vez maior. E parte desse pessimismo diz respeito à opinião que ele tem sobre o povo, entre aspas, o que seria essa população. Trabalhando com a ideia de que seria muito difícil transformá-lo, educá-lo. Então, eu queria, se você puder, né, que você comentasse um pouquinho sobre esse pós-independência e esse período, vamos dizer assim, de uma espécie de ressaca do otimismo inicial, se ele tem, de fato, essas características e se ele impacta ou não a questão da educação. Bom, Calil, eu acho que impacta, sim, né? A gente vê essas escolas minguarem a partir dos anos 30, 40, né? Como eu disse para vocês, foram poucos os casos considerados casos de sucesso, e há um entrave que vem das grandes adversidades pelas quais a América passou ao longo do século XIX, para que a educação de fato fosse aplicada e se constituísse novamente num objeto central do poder político. Então, a gente vê que, embora na independência houvesse esse otimismo, como você chamou, para a gente pensar um projeto de nação, um projeto político-pedagógico para a nação, nos momentos posteriores isso é um pouco abandonado. A gente vai ter alguns casos, como Sarmiento, que tem uma proposta educacional efetiva na Argentina, né, e eu acho que a Argentina, nesse caso, ela é bem diferente do restante dos outros países, enquanto uma proposta político-educacional, mas, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem esses casos isolados de escola, mas a descentralização do ensino que veio em 1834, por causa do ato adicional, ela também vai mostrar que essa euforia inicial pela educação acaba sendo apagada, acaba sendo desfeita, né? E só ali no final do século XIX é que, de novo, com algum fôlego, o poder público vai retomar novas discussões sobre educação. Aí com um novo método educacional, que é o método intuitivo, que aí é uma outra história. Mas é interessante também a gente observar que o Bolívar, como você mencionou, talvez ele só se tornasse, né, um grande defensor desse modelo educacional porque era um modelo educacional que parecia viável para aquele momento. Né? E na medida em que ele foi mostrando que ele não era viável, que ele também exigiria custos, ele também exigiria investimento, e que outros setores políticos, econômicos, também exigiriam muito investimento e muito fôlego, a educação ela começou a ser delegada para um outro plano. Né? A gente tem alguns casos, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai ter o Bernardo de Vasconcelos, que é um ministro, e que trabalha principalmente em Minas Gerais, em que ele vai pedir documentação que mostre o estado atual das escolas mineiras. E aí ele vai receber um monte de documentação mostrando que todas estão precisando de ajuda. E ele se vê ali envolvido com uma documentação que ele nem sabe o que fazer. Quem ele ajuda primeiro, o que ele faz. Então, esse lado concreto da escola, quando ela saiu do discurso político da independência e ela tomou o chão, ela tomou uma forma, né, essa forma assustou, de certa maneira, né? E ela fez com que houvesse um recuo nesses investimentos na educação. Bom, Laís, muito obrigado pela entrevista, foi excelente. Acho que deu para entender uma série de questões aí sobre a educação, né? Acho que, em primeiro lugar, destacar a própria historicidade da educação, né? E de como uma série de questões que
que atravessam aí a educação hoje em dia, elas já foram pensadas antes de maneira diferente, nos seus devidos contextos, né? Eu acho que é um tema que é fundamental, né, para todos nós que somos professores, alunos, né, e nos preocupamos com a educação, pensar também nessa trajetória, né, ao longo do tempo da educação pública, né? E como você demonstrou aí na entrevista e também no livro que você está lançando, né, a Educação nas Independências da América, fica muito claro isso, né? E eu acho que é um prazer receber você aqui, né, uma integrante honorária de alguma maneira do podcast, né, que inspirou a criação do Hora Americana, e não é só por você ser minha esposa, enfim, que você está aqui entrevistando. Acho que isso ficou claro para todo mundo que escutou o programa. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês e parabéns novamente pelo projeto. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais, de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. Neste episódio utilizamos as músicas Tango Azul, Pequim, Stablemates e Com Alma, do álbum El Duelo, do quarteto Diego Cola e Paquito de Rivera. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!